a Fraport tem responsabilidade direta sobre a reabertura do aeroporto Salgado Filho, porque quando ela assina o contrato de concessão e assume a administração do aeroporto, ela se responsabiliza por todos os riscos dessa operação. E o aeroporto Salgado Filho, ele fica numa região muito sensível da cidade de Porto Alegre quando o assunto é prevenção às enchentes, porque está a poucos metros do encontro entre os rios Jacuí e Gravataí. Por dentro do sítio aeroportuário passa boa parte da estrutura desse sistema de prevenção contra as cheias ali naquela região. Então tem um conduto forçado, nós temos o Arroio Areia, o Canal Dona Margarida, uma casa de bombas que fica ali na estrutura do aeroporto. Ou seja, a Fraport sabia muito bem desses riscos. E, obviamente, o governo federal, assim como o governo estadual, precisa agir com rapidez, de forma ágil também, junto à Fraport, para viabilizar a reabertura, porque o aeroporto Salgado Filho, ele é de interesse de toda a população gaúcha e brasileira. Ter ele fechado hoje é um dos maiores dramas que o nosso estado vive, porque o prejuízo é milionário diariamente. Nós já estamos na casa dos bilhões com relação às operações que deixaram de acontecer. O turismo do Rio Grande do Sul sofre com o aeroporto fechado, os negócios, as famílias que já tinham opções de lazer agora, nesse período de férias, com certeza estão tendo prejuízos gigantescos. Então nós precisamos ser ágeis. Agora, tem que ter as responsabilidades bem definidas. Nesse sentido, obviamente que a Fraport ela precisa se responsabilizar. Ao contrário do que disse o CEO da Fraport, Stefan Schulte, que numa entrevista dada lá na Alemanha, respondendo a acionistas da própria empresa que estavam criticando o fato da Fraport não estar se mexendo com rapidez para a reabertura do Salgado Filho, ele disse o seguinte: bom, em Frankfurt, quando teve uma enchente, a Fraport é uma empresa estatal alemã, nós agimos porque o aeroporto era nosso. No Salgado Filho, a gente está vendo ainda o que fazer, ele não tinha à época nem consciência de quais ações estavam sendo tomadas. E eu acho isso errado, o contrato ele é objetivo nesse sentido, a Fraport opera sabendo dos danos, inclusive das questões geológicas, dos riscos de enchentes, tudo isso é muito nítido no contrato e há um seguro também que coloca ali a possibilidade de ser acionado em situações, né, de risco como essa. Então, é óbvio que a responsabilidade primeira é da Fraport e o governo federal e o governo estadual também precisam agir e dar as condições para que a Fraport se recupere. Nesse sentido, eu encerro dizendo que é importante que o governo estadual tenha dado um benefício no caso do ICMS para que o aeroporto volte a funcionar. Eu acho que as ações que a gente tem que fazer, obviamente, são importantes para impulsionar a retomada dele. Mas eu sinto que a Fraport está fugindo da sua responsabilidade e eu trouxe uma denúncia que eu quero debater aqui com vocês também sobre documentos que demonstram que a Fraport fez obras que facilitaram a inundação do aeroporto. Então ela não pode colocar na conta da população gaúcha e brasileira ônus, ou seja, recursos, no momento que a gente precisa de muito recurso para reconstruir escola, creche, hospital, não pode colocar na nossa conta responsabilidades que são dela.